Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Um estudo revelou que os vacinados com a Coronavac com mais de 55 anos se beneficiam da terceira dose de qualquer outra vacina contra a Covid-19. Isso porque a imunidade é menor nos idosos. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração e pela Universidade de São Paulo mostrou que a capacidade do organismo de provocar resposta imune é maior em quem já se recuperou da Covid-19 do que em pessoas acima dos 55 anos que completaram o esquema vacinal com a Coronavac. Com isso, os autores dizem que a terceira dose, ministrada com outro imunizante, pode beneficiar essa parcela da população. Segundo os pesquisadores, 95% dos participantes vacinados com a Coronavac desenvolveram resposta imune contra o coronavírus. Nos recuperados, a taxa foi de 99%. A diferença entre os grupos é maior no que diz respeito a uma resposta protetora completa, que sinaliza a presença no organismo tanto de anticorpos quanto de células de defesa. Essa resposta foi registrada em cerca de 70% daqueles que se recuperaram da doença, mas apenas em 59% dos vacinados. O Instituto Butantan afirmou que já se sabe que a resposta imune de defesa no organismo diminui um pouco com o avanço da idade. A CPI da Covid ouve hoje o empresário Emanuel Cartori, diretor-presidente da Belker Farmacêutica. A empresa se apresentava como representante da vacina do laboratório chinês CanSino na negociação com o governo brasileiro. Emanuel Cartori disse aos senadores que em 6 de abril, a Belker e CanSino receberam o termo de confiabilidade e só em 19 de abril, a Belker Farmacêutica recebeu a carta de autorização para a representação legal no Brasil. No dia 15 de abril, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu representantes do grupo Belker que pretendia importar a vacina produzida pelo laboratório chinês CanSino no ministério e teve a participação do deputado Ricardo Barros. O relator, Renan Calheiros, disse que ele já estava em contato com o laboratório chinês e que há contradições no depoimento. Vossa Senhoria, permita-me dizer, começa muito mal o seu depoimento, com óbvias contradições, não é? E tentando passar a ideia de que o encontro com o Ricardo Barros, ele não poderia ter tratado dessa questão, porque essa questão não tinha sido ainda tratada, uma vez que a farmacêutica CanSino não havia credenciado a Belcher para tratar do assunto, e não é verdade, já havia uma carta de confidencialidade. Com todo respeito, Excelência, não tem nenhuma contradição. Quando a gente assina uma carta estabelecemos um termo de confidencialidade, em nenhum momento a gente pode falar em nome da vacina enquanto nós não recebemos a autorização. E nesta reunião, sequer a gente falou uma palavra sobre a vacina. No Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, o fogo já consumiu cerca de 80% da área neste terceiro dia de incêndio. Segundo os bombeiros, as chamas não vão atingir outros locais. No terceiro dia de combate às chamas, os bombeiros ainda não conseguiram acabar com os focos do incêndio que atinge o Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo. Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, o fogo já consumiu cerca de 80% do local. Nesta terça, 70 bombeiros e 60 brigadistas do parque seguiam atuando na região. Apesar de não acabar com o fogo, o Corpo de Bombeiros conseguiu com que as chamas não se expandissem para outros locais. O parque foi criado em 93 com o objetivo de conservar mata nativa e áreas de mananciais do sistema Cantareira. O local abriga o último grande remanescente de cerrado na região metropolitana de São Paulo. 2 dos 3 animais que foram resgatados no incêndio não resistiram aos ferimentos e morreram. O local também é habitat de onça-parda, lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-mirim, entre outras espécies. A suspeita das autoridades é que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um balão. Ao menos 7 pessoas foram detidas, mas já foram liberadas. A Polícia Ambiental estuda a possibilidade de multar os baloeiros em R$10 mil cada por infração ambiental. A embaixada americana em Hanoi anunciou que o voo da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, de Singapura para o Vietnã, foi adiado hoje por 3 horas. A decisão foi tomada após a ocorrência de um incidente de saúde anômalo na capital vietnamita.
O termo incidente de saúde anômalo tem sido usado para descrever a chamada Síndrome de Havana, doença psicogênica que adoeceu diplomatas em vários países. As vítimas da síndrome relatam uma variedade de sintomas e sensações físicas, incluindo vertigens repentinas, náuseas, pressão e dores de cabeça, às vezes acompanhadas por um ruído perfurante. A doença misteriosa foi detectada pela primeira vez em Cuba em 2016 e 2017, e as causas do problema não foram determinadas. De acordo com a Embaixada Americana no Vietnã, a decisão de atrasar o embarque de Harris ocorreu após o gabinete da vice-presidente ter sido alertado, mas após uma análise cuidadosa, a viagem foi retomada. Um estudo apontou que o aquecimento global aumentou a probabilidade e a intensidade das inundações que devastaram a Alemanha e a Bélgica em julho, causando mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Cientistas da World Weather Attribution afirmaram que o aquecimento global aumentou a probabilidade e a intensidade das inundações que devastaram a Alemanha e a Bélgica em julho. As fortes chuvas causaram mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Segundo o estudo publicado, a ocorrência de um fenômeno tão extremo nessas regiões tem sido até 9 vezes mais provável devido ao aquecimento induzido pelo homem. A WWA indicou que a mudança climática também aumentou a quantidade de chuvas durante um dia entre 3% e 19%. Este é o segundo estudo que aponta claramente para o aquecimento nos desastres naturais que se multiplicaram no verão do hemisfério norte. Os cientistas já haviam calculado que a cúpula de calor que sufocou o Canadá e o oeste dos Estados Unidos no final de junho teria sido quase impossível sem os efeitos das mudanças climáticas. Para os especialistas, os fenômenos climáticos vão se tornar cada vez mais comuns se o aquecimento continuar. O baterista da banda Rolling Stones, Charlie Watts, morreu em Londres aos 80 anos. A notícia foi confirmada hoje pelo agente do artista. Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos de idade em um hospital em Londres, na Inglaterra. A notícia foi confirmada pelo agente do artista em um comunicado, no qual acrescentou que o músico morreu tranquilamente e cercado pela família. O baterista estava com os Stones desde 1963. Junto com o cantor Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards, Charlie Watts era um dos membros mais antigos da famosa banda de rock. Um pouco antes da cerimônia de abertura, a chama paralímpica chegou a Tóquio. Até o dia 8 de setembro, atletas esperam romper estereótipos e também recordes mundiais, mesmo em meio aos altos contágios pelo coronavírus no Japão. A Força Aérea de Autodefesa do Japão sobrevoou Tóquio nesta terça-feira e declarou abertos os Jogos Paralímpicos de 2020. Até o dia 8 de setembro, quando terminam os Jogos, atletas esperam romper estereótipos e também recordes mundiais. Masaki Suwa, canoísta que vai disputar as Paralimpíadas, garante que os esforços do Japão para melhorar a acessibilidade e inclusão estão em debate, mas que ainda há muito trabalho a fazer. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio melhoraram as instalações, mas talvez não o suficiente as mentalidades. Para mudar a opinião das pessoas, precisamos que cada vez mais gente use essas novas instalações, que saiam para as ruas e vivemos juntos. Espero que este seja o legado de Tóquio que vamos passar para o mundo. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, tomou a chama paralímpica e completou a última etapa do revezamento da tocha na capital japonesa. Em meio às expectativas dos atletas, uma nova onda de casos de Covid-19 toma o Japão, que pretende, assim como nas Olimpíadas, se tornar exemplo no combate à disseminação do vírus durante o evento. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau!